Você costuma acordar assustado de um sonho e se pergunta o que ele significa? Coisas estranhas acontecem na sua vida após ter um sonho horrível? Se você continua experimentando coisas que não consegue explicar enquanto dorme, pode ser que esteja sob ataque de feitiçaria. Neste vídeo, você aprenderá sobre 7 sonhos que indicam atividades de feitiçaria ao seu redor. Você também compreenderá sua autoridade como crente e como lidar com esses sonhos estranhos. Certifique-se de assistir até o final. Hoje, Deus trará libertação e vitória para você. Seus sonhos são poderosos. Eles são o acesso de Deus à sua vida. Ele pode falar para alertar, instruir ou direcionar você por meio desse canal. Mas Deus não é o único que tem acesso aos seus sonhos. O diabo e seus agentes também manipulam seus sonhos para corromper as bênçãos de Deus em sua vida. Seus inimigos interrompem o que Deus quer fazer em sua vida por meio da feitiçaria. É por isso que você não deve ignorar os sonhos que tem. Eles possuem um significado especial e, às vezes, podem ser a razão para as experiências negativas que você enfrenta. As atividades de feitiçaria aparecem nos seus sonhos porque o inimigo quer tomar o controle da sua alma. Ele sabe que ela abriga sua mente, vontade e emoções, facilitando sua capacidade de pensar, tomar decisões e agir. Então, quando você se vê alimentando crenças de medo, dúvida e opressão, ou toma decisões e realiza ações que terminam em desastre, é um sinal de que há atividades demoníacas ao seu redor. Você deve prestar atenção a esses sonhos e refletir sobre eventos em que experimentou maus presságios após esses encontros em seus sonhos. Se você se identifica com algum desses sonhos, isso significa que existem forças de feitiçaria contra o seu progresso. Vamos analisar esses 7 sonhos. Mas antes de prosseguirmos, se você ainda não se inscreveu em nosso ministério, por favor, faça isso. Número 1. Pesadelos. O diabo visita seus sonhos por meio de pesadelos que fazem você acordar com muito medo e pânico. Você já sonhou que estava sendo perseguido por alguém? Se sim, não foi um sonho comum, mas uma visitação maligna. Agora não importa se você conhece ou se lembra do rosto da pessoa. O importante são as emoções que você sente ao acordar de tais sonhos. Se você frequentemente se sente tomado pelo medo ou tem a sensação de que alguém ainda está perseguindo você, mesmo quando, na realidade, não vê ninguém, isso é evidência de uma interferência demoníaca na sua vida. Se você tem sonhos assustadores de alguém tentando te sufocar e acorda gritando, ou até sente como se estivesse sendo estrangulado de verdade, ou talvez para você seja algo físico, como espancamentos, alguém te socando ou infligindo ferimentos, saiba que isso não é um sonho comum. Um sinal claro de que isso vai além do usual é quando você sente dores e vê cicatrizes ou arranhões visíveis exatamente nos lugares onde houve confrontos físicos no sonho. Se as pessoas que você vê parecem familiares, você deve saber que há uma intensa atividade de feitiçaria ao seu redor, porque o diabo está prestes a causar discórdia com as pessoas que você ama e confia. Ele frequentemente usa as imagens delas para mascarar seu rosto e fazer você pensar que elas estão tentando te trair ou brigar com você. O diabo está planejando um ataque espiritual contra você e essas são as suas manifestações. Sonhar que está voando pode representar um sinal de superioridade sobre as suas circunstâncias ou alcançar novos patamares. É algo simbólico para os escolhidos em momentos de grandes limitações, mas Deus mostra esses sonhos ocasionalmente. Se você frequentemente sonha que está voando com outros pássaros ou criaturas, o significado não é o mesmo que a primeira interpretação. Isso é um sinal de uma conexão ou aliança maligna.
Isso mostra que agentes de feitiçaria estão rondando sua vida ou tentando fazer você adorar ídolos estranhos em vez do Deus vivo. Ver-se afogando em sonhos tem um significado negativo. Assim como no físico, quando você está se afogando, não tem controle sobre as ondas da água. Isso representa sentimentos de desamparo ou estar sendo engolido por desafios profundos, sem uma saída. É um sinal de que agentes de feitiçaria estão orquestrando situações e problemas que serão difíceis de lidar. Eles querem que você enfrente provações que não consiga superar e derrotar. Lembre-se de qual é o plano do inimigo em relação a você. Ele quer matar, roubar e destruir o que você tem. Então, seus agentes trazem esses sonhos demoníacos para que você perca o equilíbrio. Afogar-se em seus sonhos também significa lutar e afundar ainda mais nos problemas. Você deve estar alerta, porque isso é um aviso de Deus. O inimigo está tentando destruir você com a pressão das ondas. Ele quer arrancar aqueles bons relacionamentos, o novo emprego ou as finanças que você recebeu de Deus. Jesus disse a Pedro que o diabo desejava peneirá-lo como trigo. Pedro não conseguiu entender que estava prestes a perder a compostura e fazer algo que nunca acreditou que faria. Mas Jesus usou essa expressão porque viu o ataque do inimigo sobre Pedro. Estar nu em seu sonho é um sinal de um grande ataque por demônios. Agentes de feitiçaria orquestram eventos que levam à vergonha e ao opróbrio. Pense na importância das roupas, elas servem como uma cobertura, protegendo seu corpo contra o clima severo ou perigo. No entanto, sua ausência representa insegurança, exposição ou vulnerabilidade. Se você continua se vendo nu, isso não é um bom sonho. Mostra que forças malignas estão tentando tirar sua defesa, colocá-lo em uma confusão que mancha sua reputação perante os outros ou fazer você perder a integridade. Se o diabo está planejando opróbrio e desgraça contra sua vida, você não deve ignorar. Essas revelações não têm a intenção de assustá-lo, então não tenha medo. A Bíblia lembra que o povo de Deus nunca enfrentará vergonha ou decepção. Há algo que você pode fazer para ter vitória sobre esses ataques. Você quer descobrir? Continue assistindo a este vídeo. Vamos analisar outros sonhos que mostram os ataques de feitiçaria sobre a sua vida. Número 2. Sonhos de ataque por um animal mortal ou venenoso. Ver cobras por toda parte mordendo ou perseguindo você é uma prova de que demônios estão atrás de você. Existe uma opinião generalizada de que as cobras estão associadas ao mal, e até Jesus parecia pensar o mesmo. Ele perguntou em Lucas 11:11, qual de vocês, se seu filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra no lugar? Por que você acha que Jesus fez essa pergunta? Pense nas cobras e em como seus venenos são mortais. Se você desse uma cobra a uma criança em vez de um peixe, estaria expondo essa criança ao perigo. Se você vê esse animal venenoso em seu sonho, na maioria das vezes, isso mostra que agentes de feitiçaria estão fazendo movimentos malignos contra você. As cobras são vis e astutas. No Jardim do Éden, Satanás tomou a aparência de uma serpente para enganar Eva e acabou roubando o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Se você tem sonhos sobre cobras, deve tomar cuidado. O inimigo está tramando algo suspeito. Ele está fazendo planos que farão você perder as coisas boas que tem por algo falso. Seu sonho com várias cobras pode também indicar que agentes de feitiçaria estão tentando colocá-lo em um ambiente tóxico ou trazer uma pessoa má para a sua vida. Se você ignorar esse sonho e construir relacionamentos com essas pessoas, pode estar caminhando para uma terrível destruição. Assim como existem boas pessoas em sua vida,
O diabo também traz pessoas ruins ao seu caminho, e o objetivo delas é enganá-lo e tirar as bênçãos de Deus. Você nunca pode tratar uma cobra como um animal de estimação por causa de quão perigosas elas são. Elas são traiçoeiras e acabam sempre causando danos. Se você tem pessoas assim na sua vida, as forças de feitiçaria estão atacando fortemente sua vida. Você precisa ser sensível para evitar cair na armadilha da enganação. Quando cobras continuam aparecendo em seus sonhos, não são sonhos comuns. É um ataque de forças malignas. Ver escorpiões e aranhas também é um sinal de atividades de feitiçaria ao seu redor. Estudar as teias que as aranhas criam e como os insetos que caem nelas lutam até morrer oferece uma compreensão espiritual de quão mortais as aranhas podem ser. Sempre que você sonha com aranhas e após esses sonhos começa a andar por teias de aranha na vida real, isso é um sinal de que o diabo está tentando limitar o seu progresso. Quando você sonha com moscas, é um sinal claro de ataque de feitiçaria contra você ou um ente querido. Moscas são símbolos do espírito de morte. Pense nos lugares onde você encontra moscas. Normalmente, elas pousam em algo que está em decomposição ou apodrecendo. Se você sonha com moscas ao seu redor ou talvez com um membro da família, significa que o diabo quer tirar a vida dessa pessoa. Ratos e baratas em seus sonhos indicam que um espírito devorador está agindo contra você. Esses são pestes conhecidas por destruir coisas, então, quando aparecem em seus sonhos, você não deve ignorá-los, pois é um sinal de que o diabo está planejando atacar suas bênçãos. Quando você sonha que eles estão comendo seus certificados, é um sinal de que algo ruim está para acontecer em sua carreira. Quando sonha que eles estão destruindo sua comida, isso indica que estão fechando as portas para sua provisão. A Bíblia lembra que Deus repreenderá o devorador em seu favor. Então, se você frequentemente sonha com ratos e baratas, saiba que não é um sonho vindo de Deus. Forças de feitiçaria estão tentando sabotar suas bênçãos. Você não deve se sentir confortável vendo um cachorro em seus sonhos só porque acredita que ele é o melhor amigo do homem. Quando se trata de sonhos, cachorros estão associados a atividades de feitiçaria e vê-los em seus sonhos indica que alguém próximo a você está tentando destruí-lo. Isso não significa que todos os seus entes queridos sejam feiticeiros, mas é um sinal de que alguém inesperado está tentando lhe causar dano. Mateus 7,6 diz: Não deem aos cães o que é sagrado, não atirem suas pérolas aos porcos. Se o fizerem, eles as pisarão e, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Cachorros podem ser amigáveis, mas suas mordidas também são perigosas. Você deve estar atento, porque forças malignas estão trabalhando contra você e planejam atacá-lo onde dói, porque você não verá isso chegando. Você já foi picado por uma abelha? Como foi a sensação? A picada sempre é dolorosa e quase insuportável. Sempre que você vê essas abelhas te picando, é um sinal de que o diabo quer trazer angústia à sua vida ou a de seus entes queridos. Quando você sonha com abelhas vindo em sua direção, é um sinal de um ataque estratégico por poderes de feitiçaria. Você também deve lançar uma resposta estratégica contra seus inimigos, porque você tem poder para isso. Quer saber como? Vamos continuar com mais alguns sonhos. Sonhar que perde os dentes é um sinal de que o inimigo está prestes a tirar as bênçãos de Deus de você. Ele quer abalar o seu equilíbrio para que você não tenha uma base firme. Perder um dente pode significar perder algo importante, como um ente querido, um contrato incrível ou até mesmo um relacionamento. Isso prejudica sua vida porque representa maldições geracionais e barreiras que agem contra você. Sonhar que está andando descalço
ou com sapatos rasgados, é um sinal de pobreza e escassez. Se você tem esse sonho quando está prestes a alcançar um avanço, isso indica que o diabo quer atacar suas finanças. Esse sonho representa um estado onde você não consegue obter as coisas de que precisa. Se continuar tendo esses sonhos, agentes de feitiçaria querem limitar o nível de riqueza e abundância que você pode receber. Deus está pronto para abençoá-lo. Se você continuar vendo coisas contrárias à intenção de Deus para você, isso é obra do inimigo. Ver-se com coisas sujas ou feias em seus sonhos não é um bom sinal. Ter sonhos onde você veste algo sujo ou está perto de pessoas com aparência estranha indica que o diabo quer trazer tristeza. Ninguém gosta de usar roupas sujas. Então, se você está usando, isso é um sinal de que demônios estão tentando trazer algo que você não gosta para a sua vida. Quando você está com roupas limpas e alguém joga sujeira em você, saiba que é uma manipulação contra a sua vida. Há uma tentativa do inimigo de causar-lhe dor e vergonha. Se você também se vê vestindo roupas pretas, isso significa que a morte está rondando você, ou um ente querido. Essa cor é significativa para o luto e a tristeza. Não permita que o inimigo traga esses sonhos à realidade em sua vida. Você está pronto para detê-lo? Antes disso, vamos explorar mais sinais. Ver-se preso ou enjaulado em seus sonhos é negativo, pois representa atividades de feitiçaria que o afligem com dificuldades. Ninguém gosta de estagnação, pois ela mantém a pessoa no mesmo lugar e a faz andar em círculos sem resultados. Quando o inimigo orquestra esse vínculo demoníaco em sua vida, você perceberá que nada parece funcionar. Quando está perto de conquistar algo grande, como um avanço nos negócios, você de repente sonha com seu passado e experimenta uma porta fechada. Em outras ocasiões, essas forças malignas fecham os corações das pessoas que poderiam ajudá-lo, de forma que, quando o veem, não demonstram empatia, nem são movidas pelos seus desafios. Elas observam você mesmo, estando em uma posição para ajudar. Sonhar que está de volta à sua escola antiga é um sinal de que o inimigo quer impedi-lo de avançar. Porque como é possível que você sempre tenha esse evento recorrente no sonho, em vez de um evento no futuro ou mesmo no presente? Esse sonho maligno deve soar como um alarme de perigo para você. Se você se vê fazendo tudo o que pode e ainda assim não obtém resultados, é um sinal de que há atividades de feitiçaria em sua vida. Às vezes, você pode até sofrer traições, rejeições e ódio por parte das pessoas. Você nunca entende por que as pessoas no seu ambiente de trabalho não gostam de você, mesmo quando você não as ofendeu. Você recebe a mesma reação, mesmo quando tenta agradá-las ou resolver as coisas. Essa indiferença é um sinal claro de que o diabo colocou sobre você um véu de rejeição para que ninguém o ajude ou favoreça. Lembre-se de que isso não é a vontade de Deus para você. Ele quer que você seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que floresce e dá frutos em todas as estações. Deus deseja que você prospere em tudo o que faz. Se você tem sonhos que trazem manifestações abaixo do que Deus deseja, isso é um sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual. Se depois de se ver preso em uma gaiola, você começa a vagar na vida real, sem direção ou um senso de certeza, saiba que demônios estão afligindo você. O inimigo coloca uma nuvem escura sobre sua mente para que você não ouça a voz de Deus, nem veja o caminho que ele traçou para você. É um sinal de cativeiro se você luta em áreas onde outros encontram facilidade. Quando você tem esse sonho, frequentemente se vê lutando para conseguir um emprego, um cônjuge ou uma família. Quando finalmente consegue essas coisas, você tem dificuldade em mantê-las
ou tomar as ações necessárias para avançar. O espírito de dificuldade nunca o deixa progredir ou alcançar marcos importantes. Ter sonhos em que você está preso em uma gaiola ou caixa significa que o inimigo quer confiná-lo ou paralisar seu movimento. Quando você tenta e não consegue encontrar uma saída, não deve ignorar esse sonho. O diabo quer amarrá-lo e mantê-lo em cativeiro. Da mesma forma, quando você se vê recolhendo caracóis, é um sinal de atraso ou retrocesso. Não importa quanta energia um caracol tenha para chegar ao seu destino, ele nunca pode se mover além de uma certa velocidade. Agentes de feitiçaria frequentemente planejam desacelerar o seu progresso. É um mau presságio quando você começa a se ver com caracóis em seus sonhos. De repente, as coisas tomam um ritmo lento e você começa a sentir um espírito de peso em você. Quando os outros são promovidos no trabalho, algo o impede de avançar. Quando você se encontra em um mesmo lugar por um longo tempo, saiba que é um ataque. Deus quer que sua vida seja uma luz brilhante que resplandece mais a cada dia. Se você de repente se sente estagnado e não consegue perceber um crescimento visível em sua vida, apesar dos seus esforços, saiba que o inimigo está atacando você lentamente. Se você também sonhar com uma águia enjaulada, isso prova que o diabo está atrás de você. Embora a águia possa alcançar os picos mais altos que outras aves nunca alcançam, enquanto estiver presa em uma caixa, ela está tão boa quanto morta. Se você continuar sonhando com animais em confinamento, fique alerta. Os agentes de feitiçaria querem colocar obstáculos ao seu redor. Tenho certeza de que você está ansioso para descobrir outros sonhos que indicam a presença de feitiçaria. Aqui estão outros sinais. Número 6. Sonhos em que você come durante o sonho. Quando você se vê consumindo substâncias como carne, sangue ou qualquer coisa incomum, isso é um ataque espiritual. Os alimentos que você come não são o que parecem ser. Eles são implantes demoníacos do diabo para significar um pacto ou vínculo com espíritos ancestrais. Se você notar uma sensação estranha de fraqueza ou ficar subitamente doente após esses sonhos, precisa estar atento ao que o diabo está tentando fazer em sua vida. Ter sonhos em que alguém está cortando seu cabelo é um sinal definitivo de que forças de feitiçaria estão atrás da sua glória. A Bíblia nos diz que o cabelo representa glória e bênção. Se alguém está tirando aquilo que o faz se destacar dos outros, isso mostra que querem arrancar sua grandeza. Se você sonhar que alguém tira suas perucas ou apliques à força, deve reprovar esse sonho, pois ele tem um impacto negativo. Interagir com uma pessoa morta ou falecida em seu sonho é ruim. Embora você guarde a memória de seus entes queridos com carinho, precisa entender que eles não são as imagens que aparecem em seu sonho. Forças de feitiçaria são boas em usar suas aparências para se comunicar com você e continuar pactos malignos. Você está vivo e não deve ter laços com os mortos, então, se continua se vendo ao redor deles, é um sinal de que o espírito da morte está buscando sua vida. Ver-se em cemitérios, em um caixão ou com seus itens enterrados na propriedade de alguém, ou mesmo na sua propriedade, é um mau sonho. É um sinal de um pesado ataque espiritual contra sua vida. O diabo quer abortar o seu destino ou interromper sua existência. Quando você tem relações sexuais com alguém em seu sonho, isso indica a presença de um demônio em sua vida. Não pense que essa intimidade é puramente física. As forças de feitiçaria usam esse vínculo para formar uma fortaleza em sua vida. Elas enchem sua mente de luxúria e perversão sexual para que nenhuma bênção possa entrar em sua vida. Se você se vê tendo relações sexuais com alguém no sonho, isso pode levar a consequências ruins no seu futuro.
Você pode encontrar dificuldades para se casar, e quando conseguir, essas forças podem afligir seu casamento, porque você está em aliança com elas. Número 7. Sonhos de acidente. Acidentes representam tragédia e perigo. Então, se você constantemente tem tais sonhos, saiba que o diabo quer trazer tristeza para você ou seus entes queridos. É um sinal de que o mal está espreitando em seu caminho. Se você sonhar com acidentes e vir sangue, é uma indicação terrível de que a morte está chegando. A Bíblia diz que a vida está no sangue, então, se você está perdendo sangue no sonho, pode representar um afastamento de um ente querido. Se você está grávida e sonha com sangue, é um sinal de que o inimigo quer que você sofra um aborto. Se você planeja fazer uma viagem e vê sangue em seus sonhos, deve ter cuidado, porque as forças de feitiçaria estão buscando sua vida ou a de alguém querido para você. Muitas pessoas acreditam que as atividades de feitiçaria não são reais e nunca poderiam afetá-las. Quando você escolhe desconsiderar, ignorar ou descartar a presença de forças demoníacas, dá acesso livre ao ataque do diabo sem qualquer resistência de sua parte. Você não deve cometer esse erro, porque a Bíblia nos lembra de que o mundo jaz no maligno. Quando você continua tendo esses sonhos, não presuma que são comuns ou naturais. Deus pode estar chamando sua atenção para algo que mudará sua vida. Agora que você entende que esses sonhos indicam atividades de feitiçaria em sua vida, existem passos específicos que você deve tomar para combater esses ataques. Aqui estão as maneiras de lutar contra essas atividades malignas. Número 1. Compreenda sua vitória em Cristo Jesus. Os sonhos malignos que você tem são alertas para ficar atento. São sinais do céu, avisando e instruindo você sobre os planos de Satanás para a sua vida e a de seus entes queridos. Esses sonhos não devem incutir medo em você. Então, ao acordar, não entre em pânico nem tema o que o inimigo está tramando contra você. Lembre-se de que, se Deus expõe os esquemas do diabo para você, isso é uma oportunidade de se levantar e mudar o veredito do diabo. Muitas pessoas caem nessas armadilhas demoníacas porque não têm consciência do que acontece no reino espiritual. Portanto, você deve se considerar privilegiado ao receber esses sonhos, pois eles são um chamado para permanecer firme na guerra espiritual contra os ataques do diabo. No entanto, primeiro você precisa compreender sua autoridade como crente em Cristo. Você sabia que aprender sobre esses sonhos malignos não garante automaticamente sua libertação deles? Muitas pessoas tiveram conhecimento prévio de crises financeiras, problemas conjugais e até morte por meio de sonhos e viram isso acontecer diante de seus olhos. Sim, é isso mesmo. Esses sonhos podem se tornar sua realidade quando você não entende quem você é e seu poder na salvação. Paulo fez uma oração profunda pelos Efésios em Efésios 1:17-18, dizendo: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, para que o conheçam melhor. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Se você não estuda a Bíblia, nunca saberá o seu direito sobre o inimigo. No livro de Oséias, Deus diz que seu povo perece por falta de conhecimento. As forças das trevas são reais, mas o que é mais real é a sua vitória sobre elas. Por meio de Jesus Cristo, você tem um grande poder. A mesma capacidade que o ressuscitou dos mortos opera em você. Deus fez você se sentar nos lugares celestiais.
Sua autoridade em Jesus o coloca muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser invocado, não só nesta era, mas também na que há de vir. Essas forças malignas estão debaixo dos seus pés porque Deus lhe deu vitória absoluta sobre elas. Colossenses 2:16-17 diz: cancelando o escrito de dívida, que consistia em ordenanças e nos era contrário, ele o removeu, cravando-o na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus derrotou essas forças de feitiçaria em seu lugar, mas o inimigo é persistente. Então, ele sempre tentará aqueles que não conhecem sua autoridade em Cristo. Quando ele descobre que você tem medo de suas artimanhas ou cede à ansiedade, ele aproveita essa arma para trazer todos os seus pesadelos à realidade. Por meio da ansiedade, o inimigo mantém você como seu fantoche. Portanto, você precisa descobrir sua identidade em Cristo. Isso será de grande ajuda quando se trata de impor sua vitória sobre o diabo. Lembre-se de que ele anda como um leão que ruge, mas não se engane. O diabo não é um leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. E se Deus o criou à sua imagem, significa que você foi feito à sua semelhança, o que implica que você é um leão. Quando o diabo vier contra você, você deve rugir contra ele. No entanto, você só pode fazer isso conhecendo sua posição em Cristo. A Bíblia diz que você tem o poder de escolher a vida. Então, mesmo quando acordar de sonhos malignos, lembre-se de que você tem autoridade porque Deus disse que você tem. Não seja como aqueles que veem coisas negativas vindo e não fazem nada a respeito. Depois, percebem o que aconteceu e dizem: eu vi isso em meu sonho há muito tempo. O motivo de você descobrir sua autoridade em Cristo é para que possa reverter e rejeitar tudo o que não concorda com o que Deus prometeu a você. Do 2 Coríntios 10:3-5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando você sonhar que está se afogando, acorde e procure nas Escrituras passagens que lembrem que Deus é sua linha de vida, um âncora na tempestade e seu refúgio nas águas turbulentas. A Bíblia confirma que Deus o satisfará com uma vida longa e lhe mostrará a sua salvação. Apoie-se nessa promessa e continue a proclamá-la sobre si mesmo e sua família, mesmo quando tiver sonhos que interpretam o espírito de morte ao seu redor. Continue professando que você é intocável, porque os anjos de Deus o protegem quando você sonha com monstros perseguindo você. Você deve lutar para impor sua autoridade como crente, porque o inimigo não aceita um não como resposta. Você também deve tomar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados das forças malignas. O inimigo planeja esses ataques para assustá-lo e abalar seu equilíbrio de fé, mas você não deve permitir. Permaneça firme e confie que Deus está com você em todos os momentos. Mesmo quando andar pelo vale da sombra da morte, nenhum mal poderá atingi-lo porque Deus está ao seu lado. Deixe a fé crescer ao lembrar-se de que a presença de Deus o cerca como um muro de fogo. Não tenha medo, pois Deus está em seu meio. Quando as forças de feitiçaria se levantarem contra você, Deus erguerá um padrão contra elas. Você não precisa se preocupar com os planos delas contra você, porque você tem Deus. Jó 5:12-14 diz: ele frustra os planos dos astutos para que as suas mãos não realizem o que planejaram. Ele apanha os sábios na sua astúcia, e os conselhos dos perversos são frustrados. Eles encontram as trevas durante o dia, ao meio-dia,
tateiam como se fosse noite. Este versículo lembra que você tem um respaldo divino, então nada o ferirá, mesmo quando você inconscientemente entrar em perigo. Por meio do conhecimento da Bíblia, troque o espírito de medo pela fé e permaneça firme, porque você tem a vitória. Número 2. Um clamor por misericórdia. Deus está mostrando esses sonhos a você não porque você tem o poder de se salvar, mas para que veja a necessidade de clamar a Ele em sua angústia. Ele promete nunca deixá-lo nem abandoná-lo, mas você precisa chamar a atenção dele quando vir perigos se aproximando por meio dos seus pesadelos. Você se lembra de Pedro? O medo tomou seu coração quando ele viu o vento, mas Pedro fez algo único. Ele clamou a Jesus por ajuda e Jesus o alcançou e o colocou em segurança. A Bíblia diz que Deus libertará até mesmo os cativos legítimos. Isso significa que, mesmo que você conscientemente entre nessas atividades demoníacas ou tome ações que dão a elas direitos legais sobre você, Jesus pode libertá-lo. Você precisa clamar a Ele e pedir misericórdia. O clamor por misericórdia é algo que Deus nunca ignora. Ele captura sua atenção todas as vezes, pois demonstra que você se rende e admite o senhorio dele sobre você. Também lembra a Deus que sua confiança está apenas nele. O Salmo 69, versículo 1 a 2 diz: Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço, afundo nos profundos lamaçais onde não há apoio para os pés. Cheguei às profundas águas, as correntes me submergem. Você deve clamar a Deus por ajuda, reconhecendo que é impotente por suas próprias forças. Não adianta combater o inimigo com suas forças físicas, porque esses ataques de feitiçaria vêm do reino espiritual. Deus é o Senhor desse reino, e quando você pede que Ele o salve dos ataques demoníacos, Ele não hesita. O descanso que você precisa do peso do mundo só pode vir de Deus. Quando você admitir isso, Ele estenderá sua mão para salvá-lo. Ao clamar por ajuda, Ele dirá: Aqui estou, porque todo aquele que vem a Ele, Ele não lança fora. Você sabia que clamar por misericórdia é uma arma poderosa? Quando você percebe um ataque do inimigo, é um sinal de que Deus quer que você os enfrente, reduza seus efeitos ou tome ações estratégicas. Deus está revelando esses sonhos a você porque ainda há algo que você pode fazer para mudar o resultado total. Você sabia que seus sonhos não são o veredito final? A revelação desses sonhos deve lhe dar esperança de que você ainda pode ter vitória sobre o inimigo. Mas, infelizmente, muitas pessoas param apenas na descoberta desses sonhos. Depois de aprender sobre eles, o seu papel é vital para derrotar e afastar o inimigo. Faraó teve 2 sonhos sobre anos de fome e abundância no Egito. No entanto, ele não parou por aí. Ele fez algo para maximizar os anos de fome. Após esses sonhos, a maioria das pessoas os toma como o veredito final ou uma ordem judicial. Então, não fazem nada para obter um resultado diferente. Elas permitem que esses sonhos determinem a direção de suas vidas. Outros acreditam que nada que façam mudará o que veem em seus sonhos. Então esperam pelo pior. Mas isso não é verdade, pois ainda há algo que você pode fazer. Quando você tem um pesadelo, lembre-se de que você pode mudar algo, desde que seja algo ruim e você não queira que isso se torne realidade. Vamos olhar para pessoas que insistiram em uma mudança e alguém que não o fez. Ezequias recebeu um veredito do profeta Isaías de que deveria colocar sua casa em ordem porque morreria de uma doença. Ezequias não discutiu com a mensagem entregue pelo profeta. Ele, ao invés disso, orou a Deus por uma mudança, e Deus ouviu seu clamor e deu-lhe mais 15 anos de vida. E Jabes,
Sua mãe o deu à luz em dor, então deu-lhe um nome que trouxe trevas à sua vida. Quando Jabez atingiu a maturidade, ele clamou a Deus por socorro, e Deus o tornou mais honrado do que seus irmãos. No entanto, houve alguém que não pediu misericórdia, como Ezequias e Jabez fizeram. Eli recebeu um veredito de julgamento sobre sua casa, mas ele não buscou misericórdia nem pediu um perdão a Deus. Deus é bondoso e não permitirá que você permaneça no ninho do inimigo. Se você clamar a Ele hoje, isso será o divisor de águas em sua luta contra o diabo. Lembre-se de que ninguém pode se levantar contra você se Ele está com você. Após a morte de Jesus, o véu no templo foi rasgado, significando que agora você tem acesso a Deus. A Bíblia lembra que você deve se aproximar com ousadia do trono da misericórdia, onde pode encontrar ajuda em tempos de necessidade. Se você não quer que aquele sonho afete sua vida, clame a Deus e Ele responderá. Número 3. Um chamado à oração. Além de entender seus direitos de redenção, a oração é a próxima arma que você tem para derrotar o inimigo. Deus não está mostrando esses sonhos a você para que você se vanglorie de que frequentemente ouve dele. Você deve tomar o controle da situação e declarar guerra contra o inimigo, assim como ele está fazendo contra você. Se você relaxar e não fizer nada a respeito desses sonhos, logo os verá se manifestando na realidade. O diabo não desperdiça nenhuma chance de lançar um ataque contra você. Então, por que você deve recuar na sua luta? Quando você se vê interagindo com uma pessoa falecida, não acorde assustado e fique parado. Você deve reagir imediatamente ao diabo. Você precisa se desligar de todo pacto que inconscientemente fez. Você deve insistir que sua vida não refletirá os erros e infortúnios que a pessoa falecida experimentou enquanto estava viva. Se você não rejeitar, as forças de feitiçaria interpretarão seu silêncio como aceitação de um acordo e elas atormentarão sua vida. Em pouco tempo, você verá provações, estagnação e perdas em sua vida. Você também deve aprender a adicionar jejum às suas orações, pois ele também é sua arma de guerra. Isaías 58:6 diz: Não é este o jejum que escolhi: soltar as correntes da injustiça, desfazer as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Até mesmo Jesus mencionou que certos tipos de opressão demoníaca não cessarão até que você se envolva em oração e jejum. Quando você jejua e ora, dá ao seu espírito acesso para se comunicar com Deus e insistir em sua liberdade de toda fortaleza. Você frequentemente notará uma mudança drástica após esses períodos de jejum. Se estava doente, receberá cura instantânea. Em situações de estagnação, é como se sua luz irrompesse como a alvorada, porque de repente você se torna visível para os ajudadores do seu destino. Se você sente uma força invisível segurando você, encontrará facilidade e rapidez em sua busca por carreira. Essa mudança é quando você sabe que Deus está destruindo o jugo de opressão colocado sobre você por forças de feitiçaria. Quando você entende que seus sonhos têm grande impacto em sua realidade, levará a oração mais a sério do que leva atualmente. Às vezes, Deus prepara bênçãos para o dia seguinte, mas manipulações de feitiçaria podem visitá-lo por meio de seus sonhos à noite e cancelar o que Deus quer fazer. Você precisa começar a trabalhar levantando um padrão contra o diabo, se não quiser cair vítima de seus ataques como muitos outros. Se você sentir que Deus está movendo você para orar à noite, por favor, siga esse leve empurrão em seu espírito. Deus está instruindo você a orar porque quer afastar esquemas malignos sobre sua vida ou a de seus entes queridos. Não pense que seus sonhos estão exagerados ou são muito comuns para terem significado significativo. Com o diabo,
Você não deve correr riscos. É sempre melhor proteger-se do que estar vulnerável aos seus ataques. Mesmo que Deus faça promessas de avanço, sucesso e elevação para você, ainda há a necessidade de orar. Lembre-se de que o inimigo também sabe das promessas de Deus para você. Como sempre, ele tentará impedi-lo de recebê-las. Você deve lutar e vencer suas batalhas em oração. Você também deve selar suas bênçãos dos olhos curiosos do inimigo. Número 4. Submeta-se a Deus. Uma de suas maiores armas contra o diabo é a obediência. Assim como a fé e a oração são poderosas, também é sua submissão a Deus. Do 2 Coríntios 10, 3-4 diz: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sua obediência às instruções de Deus lhe dá uma vantagem sobre o inimigo. Jesus disse em João 14:30 que o príncipe deste mundo vinha, mas nada tinha nele. A tradução direta desse versículo é que o diabo não tinha domínio sobre ele porque ele estava totalmente rendido ao Pai. Uma das razões pelas quais as atividades de feitiçaria são potentes ou ganham direitos legais em sua vida é a rebeldia. Quando Saul desobedeceu a Deus, o profeta Samuel comparou sua rebeldia com a feitiçaria. Você dá ao diabo uma base em sua vida quando não se submete a Deus, mas a Bíblia o adverte a não dar lugar ao diabo. Suas orações não produzirão frutos quando seu estilo de vida coopera com poderes demoníacos. Tiago 5:16 diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Este versículo fala sobre o fervor ou esforço na oração e o tipo de pessoa que está orando. Se você clama a Deus de um coração que habita no pecado, suas orações serão como tambores altos e barulhentos aos ouvidos dele. Se você realmente deseja guerrear contra o inimigo, deve abandonar o pecado, pois somente quando você se submete a Deus, pode resistir ao diabo. Até então, ele continuará manifestando essas atividades de feitiçaria em sua vida. Sua obediência a Deus mantém o fogo no seu altar aceso. Como todos os outros, o fogo afasta os inimigos que vêm para prejudicá-lo. Não ajude o diabo a destruir sua vida. Entregue seu coração a Deus e escolha fazer a vontade dele. E você verá o inimigo fugir sem resistência. Vamos orar, Pai Celestial. Tu és o mestre do universo, a terra e tudo o que nela há pertencem a ti. Meu coração canta de alegria quando penso em tua fidelidade. Eu vivo, me movo e existo em ti. Obrigado por abrir meus olhos para ver as atividades das forças das trevas ao meu redor e por me mostrar como os agentes de feitiçaria operam. Tu me deste autoridade sobre eles e vais à minha frente na batalha. Obrigado por me defender, Senhor. Honrarei e magnificarei teu santo nome para sempre. É por tua misericórdia que posso me aproximar com ousadia de ti. Submeto minha vida a ti e peço que me limpes com teu sangue precioso. Santifica meu coração hoje e dá-me a graça de recomeçar com uma folha limpa diante de ti. Por favor, ajuda-me a permanecer justo e firme em meu caminhar espiritual. Através do Espírito Santo recebo o poder para fugir do pecado e de toda a aparência do mal. Quero viver uma vida santa que te agrade e peço que me concedas a graça para isso. Ensina-me a ser consciente do meu crescimento espiritual. Ajuda-me a manter o desejo de crescer no conhecimento de ti, como um fogo ardente em meu coração. Tu és meu libertador. Não tenho outros ajudadores além de ti, porque reconheço que tu és Jeová Ebenezer.
Não permitas que o inimigo triunfe sobre minha alma. Levanta-te em batalha por mim e luta contra os poderes das trevas que contendem contra mim. Dá-me a vitória que só tu podes dar. Peço que me afastes de tudo que dê espaço para essas forças de feitiçaria em minha vida. Sonda-me e remove toda forma de desobediência e rebeldia. Escolho te seguir todos os dias da minha vida. Mostra-me misericórdia hoje e resgata-me desses ataques, Senhor. Ensina-me a afastar-me de associações que me encorajam a cometer atos pecaminosos. Não permitas que eu cruze caminhos com pessoas que são lobos em pele de cordeiro. Por favor, protege minha vida de ataques vindos de traições e ajuda-me a discernir os agentes demoníacos em minha vida. Oro por sensibilidade espiritual para estar atento o tempo todo. Enquanto abres meus olhos para ver as atividades de feitiçaria ao meu redor, ajuda-me a não recorrer ao medo. Lembra-me de que teu espírito em mim não é de medo, mas de poder, amor e mente sã. Quando me sentir ansioso e assustado após esses sonhos, ensina-me a reagir rapidamente em oração. Hoje eu me cubro e cubro minha família com o sangue de Jesus. Oro contra qualquer sonho ruim que esteja atualmente afetando minha vida. Eu os reverto em nome de Jesus. Pelo poder de Cristo, detenho todas as obras do diabo na minha vida. Pelo poder no nome de Jesus, eu reverto e cancelo todos os ataques do diabo sobre minha vida. Declaro contra a lentidão em minha vida. Recebo velocidade divina em todos os meus empreendimentos. Oro contra aflições e problemas. Rejeito o espírito de falta e pobreza e decreto que tenho abundância. Oro para que qualquer ocorrência maligna que o diabo tenha lançado contra mim e meus entes queridos seja anulada. Oro contra rebaixamento ou retrocesso. Experimentarei progresso em todas as áreas da minha vida. Oro para que tudo o que eu colocar as mãos prospere. Declaro que não serei estagnado. Pai Todo-Poderoso, por favor, acende minha vida de oração e faz-me permanecer fervoroso por Ti. Quando eu me ajoelhar em oração, abre as janelas do céu e libera minhas bênçãos. Que minhas orações sempre mudem os veredictos malignos do inimigo em minha vida e na vida dos meus entes queridos. Agora, exerço minha fé em Ti e declaro minha autoridade em Cristo. Sento-me muito acima de todas as forças das trevas, lutando contra a minha vida. Quando o inimigo vier como uma inundação contra mim, o Espírito do Senhor levantará um padrão contra ele. Sei que sou luz porque Deus me fez luz. Portanto, brilho como exemplo, e nenhuma atividade de feitiçaria pode me deter. Tudo que não faz parte do meu corpo sai de mim agora. Falo contra enfermidades e doenças e tomo posse da libertação de Deus. Pai, restaura tudo o que perdi e que os inimigos roubaram de mim. Peço que frustres os esquemas dos ímpios e me dês testemunhos em todas as áreas da minha vida. Cancelo todo o mal no meu caminho. Tua palavra prometeu que nenhum mal chegaria perto de mim, não importa onde eu estivesse. Por favor, torna tua proteção constante em minha vida de manhã e à noite, enquanto estou acordado e enquanto durmo. Nenhum mal chegará perto do meu lar, porque os anjos de Deus nos vigiam. Destruo todo espírito de morte que segue a mim ou a meus familiares e clamo o sangue de Jesus contra ele. A Bíblia diz que Deus me satisfará com vida longa e me ensinará a contar meus dias. Portanto, nenhuma arma de morte formada contra mim prosperará, e todo poder de feitiçaria que se levantar contra mim, eu condeno e venço hoje. Por favor, Senhor, purifica-me de qualquer implante maligno que consumi como alimento em meus sonhos.
corto todos os pactos malignos e maldições geracionais que operam contra mim. Estou em Cristo. Portanto, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Estou sob a aliança do sangue de Jesus, então todo altar que fala contra a minha vida é destruído. Tua palavra diz que tudo o que eu ligar na terra será ligado no céu. Então, proclamo minha libertação hoje. Recebo bênçãos como minha porção. Não lutarei para realizar as coisas. Desfrutarei de facilidade em todos os meus caminhos. A mão do Senhor estará sobre mim. Minha vida não retrocederá. Falo contra o espírito de pobreza sobre mim e meus entes queridos. Não serei pobre. Minha entrada e minha saída são abençoadas em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de clamar a Ti em oração. Obrigado pela certeza de que atenderás e me livrarás de meus problemas. Exalto Teu nome acima dos céus, pois és um socorro presente em tempos de necessidade. Obrigado por salvar minha alma do terror das forças das trevas. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amado, Deus ouve você quando você clama a Ele e o resgatará. Não há motivo para temer, porque o maior vive em você. Mantenha-se enraizado na palavra de Deus e acredite apenas no que ela diz sobre você. Quando seu coração se sentir perturbado após um pesadelo, ore e reafirme suas bênçãos. Lembre ao inimigo que você conhece suas atividades, devolvendo suas flechas a ele. Enquanto ora, verá as nuvens negras se dissipando porque, embora venham por um caminho, a Bíblia diz que fugirão por 7 caminhos. Isso significa que os agentes de feitiçaria devem ser os que fogem de medo, não você. Quando você tiver esses sonhos, deve ser cuidadoso com quem os compartilha. Imagine que você esteja relatando seus sonhos aos agentes de feitiçaria que o diabo colocou em sua vida. Seu medo mostrará a eles que tem um domínio sobre você. Compartilhe apenas com quem Deus lhe instruir. Essas pessoas devem ser cristãs maduras e de oração, que o encorajarão a permanecer na fé e também orarão com você. Revelar excessivamente seus encontros espirituais pode expô-lo a mais perigos. Esses espíritos malignos são do diabo e sabem como se conectar entre si. Você deve vigiar as pessoas ao seu redor. Mantenha sua fé em Deus, pois nele você tem vitória sobre a feitiçaria. Regozije-se, porque você tem domínio sobre todas as coisas. A tempestade pode ser feroz, os ventos podem rugir, mas lembre-se de que o poder do inimigo é limitado. Permaneça firme na fé e nada poderá abalá-lo. Se esta mensagem o encorajou, curta, compartilhe e comente para abençoar mais alguém hoje. Deus o abençoe.